Durante um mergulho de rotina em Key West, Flórida, um submersível com 4 pessoas fica preso nos destroços de um navio de guerra afundado. Eles não conseguem se libertar e os socorristas precisam chegar até os homens antes que seus sistemas de suporte de vida acabem. É 17 de junho de 1973 e a tripulação do Johnson Sea Link está se preparando para fazer um mergulho a 50 milhas náuticas de Key West, na Flórida. Eles mergulham nos destroços do USS Fred T. Barry para recuperar uma armadilha de peixes feita para ajudar cientistas a monitorar populações de peixes. O Barry era um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos, comissionado bem no final da Segunda Guerra Mundial. Depois que terminou seu serviço em 1971, ele foi afundado neste local próximo a Key West para criar um recife artificial para a vida marinha. Um dos homens do navio de pesquisa, Robert Meek, é ictiólogo, biólogo especializado em peixes, e estuda os peixes que vivem nos destroços do Barry. O Johnson Sea Link é um submersível usado em pesquisas científicas em águas profundas. Ele tem licença para levar pessoas e equipamentos de pesquisa a uma profundidade máxima de 305 metros. Ele foi construído 2 anos antes e foi projetado para transportar até 5 tripulantes. A tripulação é dividida entre 2 compartimentos separados. O compartimento do piloto é uma esfera de acrílico com 1,5 metros de diâmetro e aproximadamente 10 centímetros de espessura, o que proporciona uma visão panorâmica durante o mergulho. Durante o mergulho, o compartimento do piloto mantém a mesma pressão de ar da superfície. O compartimento traseiro acomoda até 3 mergulhadores. O compartimento de mergulho é feito para saída em profundidade. É um cilindro de alumínio com 2,5 metros de comprimento e 1,5 metro de diâmetro com hemisférios soldados nas extremidades. É parecido com o Titan da Ocean Gate, mas tem uma escotilha na parte inferior para mergulhadores entrarem e saírem do oceano, como um sino de mergulho. O compartimento pode ser pressurizado para igualar a pressão do oceano, permitindo que os mergulhadores saiam pela escotilha e mergulhem. Os compartimentos não permitem que a tripulação se mova entre eles, ficando confinados ao do piloto ou ao de saída dos mergulhadores. Logo atrás do compartimento dos mergulhadores, há outra esfera para armazenar o gás de mergulho. O gás no cilindro é composto por 86,5% de hélio e 13,5% de oxigênio. Esse cilindro pode suportar até 130 bar de pressão, mas não tenho certeza se ele está cheio no momento do mergulho e não sei a capacidade do cilindro. O projetista e construtor do Sea Link foi Edwin Albert Link, e ele está a bordo da embarcação de apoio do Sea Link, o navio de pesquisa Sea Diver. O Sea Diver transportou o Sea Link de Key West até o naufrágio do Barry ao longo da manhã. Os membros da tripulação no navio de pesquisa vão supervisionar o mergulho do Sea Link e, embora pareça que não há uma estrutura de comando formalizada, Edwin Link está efetivamente no comando da operação de mergulho. A bordo do Sea Link estão o piloto da embarcação, Archibald Minnis, e o cientista Robert Meek, no compartimento do piloto. 2 passageiros, Albert Stover e Edwin Clayton Link, estão no compartimento de mergulho. Edwin Clayton Link é filho de Edwin Albert Link e é conhecido como Clayton. Embora esses 2 estejam no compartimento de mergulho, eles não planejam mergulhar e, assim como o compartimento do piloto, o compartimento de mergulho será selado e mantido na mesma pressão da superfície. Ele não será pressurizado para permitir a saída dos mergulhadores. Este é um mergulho de rotina e, de acordo com a investigação da Guarda Costeira dos Estados Unidos sobre o mergulho, é o 130º mergulho que o Sea Link fará. O relatório da Guarda Costeira traz detalhes sobre o mergulho, de onde tirei a maioria das informações para este relato. Antes da partida, todos se preparam. O relatório da Guarda Costeira parece mostrar descuido com a segurança. No compartimento de mergulho, Stover e Clayton Link, observadores de pesquisa, usam só shorts e camisetas. Faz muito frio na profundidade planejada para o mergulho e a roupa escolhida por eles não considera possíveis atrasos ou dificuldades. Mick, que ficará no compartimento do piloto, os alerta, mas eles não trocam de roupa. A checagem de segurança pré-lançamento do Sea Link
é feita por um piloto em treinamento em vez de Minhas. Ele descobre um possível problema. O piloto em treinamento percebe que um dos dois ventiladores da unidade de purificação de CO2 no compartimento do piloto não funciona. A unidade de purificação de CO2 está lá para absorver o excesso de dióxido de carbono e manter o ar no compartimento do piloto seguro para respirar. Ela funcionará com um ventilador, mas se o segundo falhar, não haverá reserva. O piloto em treinamento apenas menciona o defeito do ventilador para Minhas, que está entrando na embarcação para o mergulho em vez de consertá-lo. A expedição prossegue sem um ventilador reserva. A embarcação é içada para o mar e às 8h36 o Sea Link submerge abaixo da linha d'água. Ela desce diretamente e 9 minutos depois, os 4 homens estão a 104 metros de profundidade no fundo do oceano. O piloto Minhas desliga o motor para poder estimar as condições da correnteza subaquática, observando o quanto o Sea Link deriva na água. Ele estima que a deriva é de cerca de 0,4 nós e a visibilidade é ruim. Isso é bastante normal a 100 metros de profundidade nesta área de Key West. Antes de partir, ele ajusta a embarcação para que tenha flutuabilidade levemente negativa, fazendo com que afunde um pouco na água. Ele faz isso para ter um controle melhor sobre a embarcação e para evitar que ela flutue para cima e toque em qualquer coisa quando estiverem mais próximos ao navio de guerra afundado. Então eles seguem em direção aos destroços do Barry. Às 9h04, a tripulação avista a corrente da âncora do Barry enquanto se aproxima do navio. Eles estão no lado norte do Barry. Eles precisam subir e passar por cima do navio para alcançar a armadilha de peixes do outro lado. Eles passam por cima do Barry e então Minhas desce o Sea Link de volta ao fundo do oceano, logo após a armadilha de peixes. Ele se vira e se prepara para se aproximar da armadilha. A armadilha de peixes está posicionada a 4,5 metros do Barry. É um bom lugar para pegar peixes, mas eles precisam ter cuidado enquanto estão tão perto do naufrágio. Ele se aproxima da armadilha devagar e com cuidado, manipulando seus motores laterais, motores traseiros e ambos os propulsores de proa. Eles só precisam percorrer 12 metros até a armadilha, o que leva poucos instantes. Ao se aproximarem, Minhas sente cheiro de queimado no compartimento do piloto e suspeita de falha elétrica. Eles abrem as tampas elétricas para investigar, mas não encontram nenhum problema. Imagino que o problema distraia Minhas e o preocupe, mas não encontram falha. Seguem em frente e chegam à armadilha. Eles só precisam pegá-la e levá-la à superfície. Deveria ser um procedimento simples. Na frente do Sea Link há um braço de 2,5 metros com um garfo na ponta. Para pegar a armadilha, o garfo é empurrado sobre a corda da armadilha de peixe, que é uma linha com 2 boias que mantém a linha suspensa. Quando o garfo no braço se encaixa na linha, um travamento prende a linha como encaixar um mosquetão na corda. As boias impedem que a linha caia do garfo e o procedimento de coleta está completo. Minhas tenta pegar a armadilha. Ele coloca a linha de recuperação no garfo, mas o dispositivo falha e a linha escapa novamente. Ele tenta novamente. O braço está fixado no teto. Não é um braço robótico. Para pegar a linha, o piloto Minhas precisa manobrar o Sea Link até a posição correta. Ele recua o Sea Link uma curta distância para tentar novamente. Ele coloca a linha no garfo e mais uma vez o dispositivo de fixação falha. Ele recua e tenta novamente. Mais uma vez o equipamento falha. Com 3 tentativas fracassadas, a equipe decide que não vai funcionar e aborta a missão. Acredito que eles vão subir à superfície, consertar o dispositivo no braço e tentar novamente. Enquanto ele afasta o Sea Link da armadilha, Minhas deixa a proa da embarcação cair e inclinar levemente para bombordo, em torno de 5 a 10 graus. O ponto de pivô está no centro do submersível. Quando Minhas inclina a proa para bombordo, a popa sobe igualmente para estibordo. Depois, Minhas afasta ainda mais o Sea Link da armadilha para que possam se distanciar do Barry e subir à superfície. Eles já estão no fundo do oceano há 1 hora e o horário é por volta das 9h45. Enquanto Minhas recua o Sea Link, ainda inclinado em um leve ângulo, ele para com um solavanco repentino. A embarcação está presa em um cabo de um mastro do navio naufragado, mas Minhas não consegue ver isso.
Ele está preso por um gancho no lado estibordo do Sea Link. É o mesmo tipo de gancho que eles estão usando para tentar pegar o cesto de peixes, mas esse funciona. Também está preso embaixo de outras partes do Sea Link que se projetam no lado estibordo. Minis não consegue ver porque a visão dele dessa área está obstruída por uma unidade de ar-condicionado. A visão da bolha do piloto é muito boa, exceto por esse ponto cego em particular. Ele move a embarcação para tentar tirá-los dali, mas eles não conseguem escapar. Eles podem se mover cerca de 6 metros em qualquer direção ou girar em um arco de cerca de 270 graus, mas é só isso. Eles estão presos a 110 metros de profundidade, sem nenhum meio óbvio de escape. Os 4 homens do Sea Link começam a avaliar a situação em que estão para descobrir o que podem fazer. A comunicação entre o compartimento do piloto e o compartimento de mergulho ocorre por interfone. Minis e Mick, no compartimento do piloto, alternam entre escuta e fala ao se comunicarem com os 2 homens no compartimento de mergulho. Stover e Clayton Link só se comunicam pelo interfone sem acionar interruptores. A linha do compartimento de mergulho fica sempre aberta para os pilotos monitorarem os mergulhadores, que também podem ser vistos por uma vigia na frente do compartimento. Minis tenta mais algumas manobras para liberar o Sea Link, mas eles acham que só vão se enroscar ainda mais e então decidem parar. Às 09h53 Minis chama o Sea Diver usando um telefone subaquático para informar a equipe de comando de mergulho sobre a situação. Após falar com os homens no Sea Link, a equipe do Sea Diver contata a guarda costeira por rádio para relatar a situação e solicitar mergulhadores da Marinha. Pelo que se vê no relatório da guarda costeira, parece que nem a guarda costeira nem a equipe do Sea Diver acham que o perigo é imediato. Um pedido por mergulhadores pode soar bastante drástico, mas talvez ninguém esteja preocupado porque acham que tem bastante tempo para fazer o resgate, seja com mergulhadores ou de outra forma. Eles esperam que o suporte de vida do Sea Link mantenha os homens vivos até planejarem e realizarem o resgate. Basta achar como salvar a embarcação. Eles fazem a ligação para a guarda costeira às 10h05. A informação é repassada pela cadeia de comando da guarda costeira e chega até a Marinha dos Estados Unidos. A Marinha decide enviar um navio de resgate de submarinos, USS Stringer de Key West, para o local. Este navio possui mergulhadores e equipamentos de apoio, sendo ideal para esse tipo de resgate. A saída do navio está prevista para 15 horas. Enquanto guarda costeira e marinha coordenam o resgate, surge uma discussão entre a equipe de comando do Sea Diver e os homens do Sea Link sobre um possível mergulho de saída. O plano proposto é que um homem saia do compartimento de mergulho para o mar para desembaraçar o Sea Link do cabo de aço. Esse é um plano simples e pode parecer uma solução óbvia e fácil, mas infelizmente as coisas não são simples no mergulho de saída. O compartimento de mergulho possui 2 escotilhas, uma abre para dentro e outra para fora em direção ao mar. Para abrir a escotilha e realizar um mergulho de saída, eles precisam aumentar a pressão dentro do compartimento até que ela seja igual à pressão da água. Se a pressão não for igualada, a escotilha externa não vai abrir. Eles têm gás comprimido no cilindro de suprimento de gás. Eles poderiam usar esse gás para igualar a pressão da câmara, mas isso é um risco. O aumento da pressão vai criar um aumento na pressão parcial de oxigênio no compartimento de mergulho. Na profundidade deles, de 110 metros, a pressão ao redor é de 12 atmosferas. O oxigênio, a 13,5%, terá uma pressão parcial de 1,62. Os homens teriam que respirar oxigênio com essa pressão parcial elevada no compartimento de mergulho. O ar que respiramos acima da linha d'água tem uma pressão parcial de oxigênio de 0,2. O nível máximo que podemos tolerar é 1,6 por um curto período de tempo. O Dr. Youngblood, um especialista em fisiologia do mergulho que está a bordo do navio de apoio Sea Diver, estima que mais de 2 horas nessa pressão parcial pode ser fatal. Ele desaconselha a tentativa. Se os homens mergulharem, mas não conseguirem desembaraçar a embarcação e precisarem esperar no compartimento de mergulho, os socorristas terão só 2 horas para retirá-los. Pouco depois de decidirem não tentar um mergulho de saída,
por volta das 10 horas e 30 milhas, detecta um acúmulo de CO2 no compartimento do piloto. Ele avisa o Sea Diver e checa o purificador de CO2, descobrindo que o único motor do ventilador em funcionamento parou. O purificador de CO2 funciona soprando ar através de um recipiente contendo uma substância chamada baralime. O baralime absorve o CO2 e o ventilador simplesmente move o ar através do baralime para facilitar a absorção do CO2. Sem um ventilador, isso não vai funcionar e os níveis de CO2 vão subir até níveis tóxicos. A exposição a altos níveis de dióxido de carbono pode ser fatal bem rapidamente, mas Minias tem uma ideia. Ele tira a camisa e despeja a baralime do purificador na camisa dele. Então ele segura a camisa cheia de baralime na frente dos ventiladores do ar-condicionado no compartimento do piloto. Funciona. Esse sistema cria um purificador de CO2 artificial para substituir o que eles perderam. Sem esse conserto improvisado, os níveis de CO2 subiriam a níveis tóxicos e depois letais. Se os níveis de CO2 aumentarem, há um suprimento de oxigênio de emergência que pode ser respirado através de uma máscara de oxigênio. No entanto, o suprimento é limitado e eles não querem acabar dependendo dele. Pelo relatório, parece que eles só têm algumas horas de ar no compartimento do piloto, mas por enquanto, as coisas estão bem. Às 11h30 milhas informa ao Sea Diver que os níveis de CO2 no compartimento do piloto estão caindo. Eles trocam a camiseta de milhas por um cilindro extra de baralime para criar uma solução mais permanente. E Milhas guarda a baralime do cilindro original para usar depois, caso precisem. Os esforços na superfície começam a aumentar. Por volta do meio-dia, um barco do Sea Diver tenta descer uma linha de boia até o Sea Link. A ideia é que mergulhadores da Marinha usem a linha para descer direto até a embarcação em apuros. Caso contrário, eles terão que posicionar o Trigger o mais precisamente possível e então descer os mergulhadores, o que não é uma tarefa fácil em mais de 100 metros de profundidade. Há uma linha de boia que marca o local, mas ela não desce até o Sea Link. Eles sabem a posição aproximada do local e sabem que o Sea Link está ao sul dele, mas conseguir uma localização precisa é difícil. E eles precisam de uma localização precisa. Os mergulhadores do Trigger vão usar gás fornecido pela superfície. Isso significa que eles têm uma mangueira longa que desce com eles. Se eles descerem no local errado, vão ter que arrastar 100 metros de mangueira pela água. Ou pior, se eles pousarem no Barry, podem enroscar suas próprias linhas de suprimento no navio. O barco Sea Diver tenta descer uma linha, mas a linha que marca o Barry está no caminho. Enquanto isso, os comandantes da Marinha em Key West contatam o grupo de desenvolvimento de submarinos da Marinha dos Estados Unidos em San Diego, Califórnia, para pedir ajuda. Eles preparam um sino de mergulho móvel com equipe de apoio e equipamentos para serem entregues por via aérea em Key West. O sino de mergulho oferece uma alternativa caso os mergulhadores do Trigger não consigam resgatar a embarcação. Antes do sino de mergulho sair da Califórnia, o USS Trigger chega ao local. O Dr. Youngblood e a equipe no navio Sea Diver calculam quanto tempo os purificadores de CO2 do Sea Link vão durar. Eles precisam durar o tempo necessário até que o Sea Link seja resgatado. Com base na suposição de que as temperaturas na embarcação permanecerão em 21 graus Celsius, eles calculam que o compartimento do piloto terá 42 horas e o compartimento de mergulho terá 61 horas. Então, embora a situação seja urgente, pelo menos eles têm bastante tempo. Agora são 16 horas e 15 e o Sea Link está preso no fundo do mar às 6 horas e meia. Desde que o Trigger chegou, ele está tentando se posicionar com precisão sobre o Sea Link. Eles tentaram determinar a localização exata do submersível baixando luzes na água para que Milhas possa ver, e Milhas pisca as luzes do Sea Link para que o Trigger possa ver. Eles conseguem se avistar, mas de acordo com o relatório da guarda costeira, não conseguem obter uma localização exata. Então eles têm que estimar o mais precisamente possível. O Trigger começa a manobrar para posicionar uma amarração de 4 pontos sobre a posição do Sea Link. Para enviar mergulhadores, é necessária uma amarração de 4 pontos, que demora para ser montada. Às 20 horas e 15, o Trigger completa sua amarração a menos de 10 metros da linha de boias, que marca o local do Barry. A esperança é que o posicionamento esteja preciso e que os mergulhadores desçam perto o suficiente do Sea Link.
Enquanto os mergulhadores do Trigger se preparam para entrar na água, os depuradores de CO2 do compartimento de mergulho do Sea Link falham. As temperaturas caíram dentro do compartimento. Em temperaturas mais baixas, a capacidade da cal sodada de absorver CO2 diminui significativamente. A temperatura no compartimento de alumínio cai mais rápido que no de acrílico do piloto. Segundo o relatório da Guarda Costeira, as temperaturas no compartimento de mergulho podem atingir 7 graus Celsius. Os homens, vestidos com shorts e camisetas, estão sofrendo com o frio e a cal sodada está perdendo a eficácia rapidamente. Eles calcularam o suprimento de ar considerando 21 graus Celsius na superfície. Quando a cal sodada parar, o dióxido de carbono no compartimento ficará tóxico. Eles terão que passar a usar o oxigênio fornecido pela máscara, que vem de um cilindro de alta pressão. Embora não esteja claro no relatório da Guarda Costeira exatamente quanto oxigênio há, esse suprimento é limitado. Por volta das 22, Ag Stover e Clayton relatam que a cal sodada no depurador de CO2 deles perdeu toda a eficácia. E às 22h25 eles passam a usar as máscaras de oxigênio. Segundo o relatório da Guarda Costeira, quando o CO2 aumenta no compartimento de mergulho, a pressão interna chega a cerca de 2 atmosferas. A pressão continua a subir até atingir 3 atmosferas às 22h45. Os homens estão respirando oxigênio de um cilindro pressurizado. Quando o gás passa do cilindro de alta pressão para o compartimento de mergulho, a pressão neste compartimento aumenta. 2 mergulhadores de escafandro do Trigger iniciam descida de 110 metros para tentar localizar os homens. A partir de uma profundidade de 96 metros, eles avistam o Sea Link. Eles conseguem vê-lo debaixo d'água, ao lado do Barry, e ele está preso em alguma coisa. Eles veem a embarcação, mas não conseguem alcançá-la porque os destroços do Barry bloqueiam o caminho. Uma possível antena de radar e outros obstáculos estão no caminho deles. Eles não conseguem passar pelos obstáculos com as linhas de gás da superfície e, por isso, não chegam até os homens para libertá-los. Ir além disso significaria correr um grande risco de se enroscarem. Eles abortam o mergulho e retornam à superfície. Enquanto os mergulhadores do Trigger sobem lentamente com paradas de descompressão, a equipe do barco de apoio Sea Diver discute brevemente um mergulho de lockout. Stover e Clayton, no compartimento dos mergulhadores, não querem arriscar sair do Sea Link. A equipe no Sea Diver aceita a decisão deles. Às 23h11, o suprimento de oxigênio se esgota no compartimento dos mergulhadores. Stover e Clayton mudam para o suprimento de gás hélio e oxigênio na parte traseira da embarcação. Enquanto os mergulhadores do Trigger sobem lentamente à superfície, o navio se reposiciona para facilitar o próximo mergulho. No Sea Link, a pressão no compartimento de mergulho segue aumentando. Ela atinge 10 atmosferas à meia-noite e à 00h15 a escotilha se abre quando alcança o equivalente às 12 atmosferas da pressão da água ao redor. Mais uma vez, a equipe discutiu a possibilidade de fazer um mergulho de saída. O relatório da Guarda Costeira traz poucos detalhes sobre a conversa, mas imagino que a equipe de comando do Sea Diver esteja bastante desesperada agora. Talvez estejam tentando convencer Stover e Clayton a mergulhar. Talvez Edwin Link acredite ser a única esperança para seu filho e Stover. Eles têm cada vez menos gás rico em oxigênio e quando acabar, o CO2 vai aumentar. Eles sugerem um mergulho de saída com os 2 homens no compartimento dos mergulhadores, mas, segundo o relatório da Guarda Costeira, afirmam estar com frio demais para tentar. Novamente, a equipe de comando no Sea Diver aceita a decisão dos 2 no Sea Link e espera que o resgate de mergulho do Trigger funcione. À 00h30, as comunicações ficam em silêncio com os homens no compartimento de mergulho, enquanto Minhas tenta ajudar o Trigger a se posicionar diretamente acima dele. Ele observa luzes suspensas sob o Trigger para auxiliar no posicionamento. Não está claro o que se sabe sobre os homens no compartimento de mergulho. Não há contato com eles depois da 00h30, mas não sabemos se isso é porque eles estão inconscientes ou se as comunicações pararam de funcionar. É bem provável que os 2 homens fiquem incapacitados aos poucos e não consigam responder a nenhuma tentativa de contato. Não sabemos em que momento os níveis de oxigênio deles caem a ponto de perderem a consciência.
Parece que eles simplesmente ficam em silêncio. Às 01h12 do dia 18, Minias informa à superfície que Stover e Clayton Link estão ambos sofrendo convulsões. Os dois homens sofrem intoxicação por dióxido de carbono. Ainda há uma chance de salvá-los se os mergulhadores de Trigger chegarem rápido. Edwin Link recebe a notícia de que seu filho está morrendo no fundo do mar, a 100 metros abaixo dele. O foco agora está nos dois homens no compartimento do piloto. A bolha de acrílico deles isola melhor que o compartimento do mergulhador, mas está esfriando. Logo, o baralime do purificador de CO2 vai falhar. Então Minias e Mick também terão que mudar para o suprimento de oxigênio de emergência deles. Passam-se 13 minutos, e às 01h35 os mergulhadores do Trigger começam o segundo mergulho até o Sea Link. Eles levam 8 minutos para chegar ao fundo. Eles informam a Minias que completaram a descida. Minias examina o fundo do oceano em busca das luzes dos mergulhadores. Imagine o pânico crescendo para Minias e Mick no compartimento do piloto. No compartimento atrás deles, seus colegas estão tendo convulsões. Tenho certeza de que eles estão preocupados com Stover, Clayton e já temem o mesmo destino para si. Minias espera que os mergulhadores tenham pousado perto o bastante para resgatar o Sea Link e talvez salvar os homens do compartimento de mergulho se conseguirem levá-los logo à superfície. Ele olha, mas não consegue ver as luzes deles. Mais uma vez, os mergulhadores pousaram no lado errado do Barry e precisam abortar o mergulho. Durante o segundo mergulho, o sino de mergulho móvel chega. Ele foi transportado de avião da Califórnia para Key West, embarcado e levado ao local. Ele é transferido para o Trigger às 02h45 do dia 18 de junho. Nas horas seguintes, o sino de mergulho é preparado e uma tentativa é feita para descer até o Sea Link às 06h05. 2 mergulhadores estão no sino. Eles descem até 85 metros no sino e então começam o mergulho usando o sino como ponto de apoio. Um dos mergulhadores sai do sino. Ele é imediatamente puxado por uma correnteza forte. A correnteza é tão intensa que ele fica enroscado no seu cabo umbilical e não consegue descer mais. Ele leva 15 minutos para se desenroscar e retornar ao sino. Eles abortam a tentativa e trazem o sino de volta à superfície. O USS Amberjack chega ao local. Os socorristas consultam as cartas náuticas e veem que a corrente é de maré, com a próxima estofo da maré perto das 12 horas. Há mais um atraso de algumas horas. Às 9h51, eles enviam a sino de volta para baixo com luzes acopladas e 100 mergulhadores, para que possam estabelecer o local correto para o próximo mergulho. Ao descerem a sino, a correnteza a empurra contra o naufrágio, prendendo-a. Eles não conseguem mais descer nem subir a sino. A equipe de resgate se reúne e cria um novo plano. Às 12h40, um submersível chamado Perry Submarine, que chegou a bordo do USS Amberjack, é enviado para localizar o Sea Link. Ele precisa voltar à superfície 1h30 depois porque o sonar não funciona. Ele não localiza o Sea Link, que agora está preso há 30 horas. Os dois homens do compartimento dos mergulhadores, Stover e Clayton Link, agora estão sem responder há mais de 13 horas. Pouco antes do Perry Submarine emergir, o navio de salvamento motonave AB Wood 2 chega ao local. Assim que o Wood chega, o baralime no compartimento do piloto se esgota e os dois homens precisam passar a usar suas máscaras de oxigênio. Eles só têm algumas horas de oxigênio restantes. Tenho certeza de que Minias e Mick estão torcendo para não terem que enfrentar o mesmo destino de Stover e Clayton Link. As esperanças agora se voltam para o navio recém-chegado, o Wood. O navio possui um ROV subaquático com uma câmera que pode ser manobrada pelo pessoal na superfície. Se levarem o equipamento ao Sea Link, talvez descubram o que fazer. O Wood lança seu ROV cerca de 1h30 após sua chegada, pouco depois das 15 horas. Eles conseguem baixar a câmera do ROV e, pela primeira vez, obtêm uma imagem clara da situação em que o Sea Link se encontra. A tripulação do Wood consegue ver o cabo que prendeu o Sea Link em seu lado de estibordo. Depois que o Dr. Youngblood e a equipe do Sea Diver calcularam mal a rapidez com que o baralime se deterioraria devido às temperaturas mais altas,
Ele agora está preocupado que os homens no compartimento do piloto estejam nas suas últimas horas de ar respirável. Com o tempo passando, a equipe de resgate elabora um plano arriscado. Eles trazem o Erhov de volta à superfície, prendem um gancho de múltiplas pontas a ele com um cabo de aço de 3 metros e o descem novamente. Com a câmera, eles prendem uma das pontas da garateia ao Sea-Link. Menes vê o gancho encaixar e informa isso à superfície às 16h41. Na superfície, Wood começa a içar o Erhov, que agora tem o Sea-Link preso na ponta do cabo. No começo, o submersível se inclina bastante, preso na canto da popa, a este bordo pelo mosquetão enganchado no naufrágio. Então o mosquetão que está segurando o cabo se abre e o cabo que os prendia no fundo do oceano se solta. O Sea-Link sobe até a superfície enquanto o cabo é recolhido. Apenas 12 minutos depois, às 16h53, o Sea-Link finalmente é içado para o ar livre. Menes e Mick vão sobreviver. Assim como no compartimento dos mergulhadores, ao respirarem do tanque de oxigênio, a pressão na câmara dos pilotos aumentou. Após emergirem, são levados para a câmara de recompressão do Trigger. A descompressão deles começa às 17h15. Depois, os socorristas focam em Stover e Clayton Link. Ainda existe uma pequena chance de estarem inconscientes, mas vivos. Eles rebocam o Sea-Link até o Sea Diver e o içam a bordo. Eles conseguem ver Stover e Clayton Link pelas janelas do compartimento de mergulho. Não há sinais de vida e já faz muito tempo desde a última resposta dos homens. Mas eles vão tentar reanimá-los mesmo assim. O Sea Diver se aproxima do Trigger e pega uma mangueira de ar pressurizado do navio. Eles usam isso para ventilar o compartimento de mergulho enquanto ele ainda está pressurizado. Eles borrifam água quente sobre as laterais do compartimento de alumínio para tentar aumentar a temperatura interna. A esperança é que, se os homens ainda estiverem vivos, o ar e o calor os revigorem. Os 2 homens ficam no compartimento de mergulho enquanto ele se enche de ar e aquece. Às 18h45, o ROV e a câmera são usados para recuperar o sino de mergulho enroscado. Menes e Mick completam a descompressão às 19h15 e são declarados aptos medicamente. Às 23h, o sino de mergulho é liberado e içado para o Trigger. Tudo está guardado e todos estão seguros, exceto Stover e Clayton Link no compartimento de mergulho do Sea-Link. 14 horas se passam sem sinais de vida dos 2 homens. Os médicos a bordo declaram ambos mortos. A ventilação e a água quente são desligadas e o compartimento é despressurizado para recuperar os corpos. A autópsia indica que ambos morreram por envenenamento por dióxido de carbono.